Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e muita gente pediu o comparativo desses dois aparelhos da Motorola aqui, o Moto G7 Plus e o Moto Z3 Play. Smartphones que possuem aí internamente praticamente o mesmo hardware, nós temos o mesmo processador, mesma memória RAM, mesmo armazenamento, mas assim diferenças nesses dois aparelhos e realmente um vale mais a pena. São coisas mais visíveis que não tem tanto assim a ver com o hardware. Vamos ver então quais são as diferenças e quem se sabe melhor entre o Z3 Play e o G7 Plus. Começando a falar a respeito do acabamento e da construção, são aparelhos aqui bem diferentes. Nós temos aqui no Moto Z3 Play, que vale lembrar que a linha Z é uma linha que está um patamar acima da linha G, então por assim dizer já é o superior em vários aspectos. Nós temos aqui então um aparelho que ele é de vidro na parte traseira, porém o aro dele, o chassi é inteiro de metal, então é um aparelho muito resistente se comparado com o G7 Plus. Por quê? Embora a traseira dele também seja de vidro, assim como aconteceu com o G6 Plus, o G6 em geral, eles têm aqui o aro, né, o chassi dele em plástico. Então isso acaba tornando o aparelho um pouquinho com aspecto mais de frágil e realmente numa queda, talvez o plástico não vai sair tão bem assim contra o metal. Questão de beleza é muito relativo, eu acho muito bonita essa versão vermelha do G7 Plus. Aqui o Z3 Play também é um aparelho bonito, mas focando na construção e no acabamento, eu fico aqui com o Z3 Play. Então falando um pouquinho das telas desses aparelhos, nós temos aqui no Z3 Play uma tela de 6 polegadas, resolução Full HD+, aspecto 18:9. E aqui nós temos uma tela de 6.2 polegadas, um pouquinho maior, a mesma resolução, aspecto 19:9, porque é um pouquinho maior, já que tem aqui a parte do notch a mais. Aqui já é um ponto negativo no meu ponto de vista, porque o notch é de gota aqui no meio, mas eu achei que poderia ser um pouco menor, bem grande esse notch aqui, ficou um pouco estranho, e aqui nós não temos nada disso. Mas o aspecto principal não é esse, vem a qualidade. Nós temos aqui uma tela de Super AMOLED, não é a mesma qualidade dos AMOLED utilizados, por exemplo, na Samsung, mas essa é uma tela muito boa de AMOLED, isso faz muita diferença. E nós temos aqui apenas uma tela de IPS. O problema não é ser o IPS. O problema é que durante os meus testes eu vi que fica devendo um pouco a tela aqui do G7 Plus, principalmente quando nós estamos aqui sobre uma luz bem forte aqui nele, você fica quase impossível, por exemplo, utilizar esse aparelho num dia ensolarado. E aqui nós temos o AMOLED, já sabemos que tem um brilho melhor, tem um contraste melhor, você pode regular tudo aqui, e além disso você tem aqui a questão do preto, que é o preto perfeito que você não tem aqui no IPS. Então, ponto também para o Z3 Play. No quesito bateria, a diferença foi muito grande. Embora ambos os aparelhos possuem aí 3 mAh a capacidade de bateria, o desempenho deu uma diferença muito gritante. Começando a falar pelos carregadores, o Moto G7 Plus ele traz o novo carregador da Motorola, um carregador de 27 watts, que é muito rápido mesmo. Ele carregou o aparelho inteiro de 0 a 100 em apenas 46 minutos. Em 10 minutos ele já tinha quase 25%, quase 30%. Já o Z3 Play, ele tem sim um carregador turbo, né, o turbocharger da Motorola, porém a diferença é bem grande. Ele carregou aí em 1 hora e 25 o aparelho inteiro e em 10 minutos ele tinha apenas aí 11% de carga. Isso para carregar. Mas a grande diferença é que se inverte tudo na questão do desempenho. Por quê? Era o nosso teste, o primeiro teste que nós fazemos é onde nós colocamos vídeos em loop do YouTube ou do Netflix, com todas as conexões ligadas, inclusive o 4G, brilho no máximo. O Moto G7 Plus fez apenas 5 horas de tela, 5 horas ligado, o que é muito pouco para a bateria dele. Já o Moto Z3 Play, ele fez ali incríveis, quase aí arredondando 8 horas de tela, são 3 horas de diferença, então com certeza o desempenho aí poderia ser melhor do G7 Plus. Agora falando um pouquinho sobre suas câmeras, o G7 Plus tem uma câmera de 16 megapixels com abertura de f1.7, enquanto o Z3 Play é uma câmera de 12 megapixels também com a mesma abertura de f1.7, ambos possuem câmera de 5 megapixels para uma câmera secundária para efeito de profundidade. No geral, os resultados são bem semelhantes. O Z3 Play às vezes apresenta um pouquinho mais de claridades e às vezes o G7 Plus consegue. Por exemplo, nessa aqui, o Z3
estourou um pouco branco, enquanto nessa outra o G7 estourou um pouco branco, mas não é tanta diferença entre as duas. Já no escuro, o Z3 Play se sai um pouquinho melhor. Notem que aqui nessa foto ele tem mais claridade, mais detalhes. Nessa outra, aqui a lateral, notem que o Z3 Play aparece mais, mas as fotos do Z3 Play, no geral, elas são mais quentes, né? Puxa um pouco para o amarelo. Aqui no escuro também, o G7 Plus, nesse caso, se saiu melhor, com mais detalhes, mas a grande diferença fica por conta do alcance dinâmico do G7 Plus, que é muito melhor. Ele consegue se dar muito bem com as luzes, enquanto já o Z3 Play ele não consegue fazer essa identificação. Câmeras frontais também são bem parecidas, o efeito aqui de profundidade e de nitidez também são bem parecidos, tanto no claro quanto no escuro. Na hora de gravar, ambos gravam em Full HD, até 2K, em 4K também, em 30 fps, e o Z3 Play estoura um pouco o branco, enquanto o G7 Plus, embora ele tenha ali uma estabilização ótica de imagens, sinceramente eu não vi diferença alguma na estabilização quando comparado com a estabilização ótica do Z3 Play. Então, talvez ajude um pouco nas fotos, mas também não vi diferença notável, por assim dizer. Então, pessoal, qual será então que é a melhor opção entre esses dois smartphones aqui da Motorola, o G7 Plus ou o Z3 Play? Se analisarmos os aspectos que foram falados durante o vídeo, o Moto Z3 Play ele seria a minha escolha, ou ele é a minha escolha, por alguns aspectos que eu considero mais importantes, que primeiramente é a tela, que faz muita diferença, e o acabamento de metal, que ele é superior, afinal ele é de uma categoria superior, conforme eu já disse. Porém, tem alguns pontos positivos que o G7 Plus ganha. Por exemplo, ele tem entrada para fone de ouvido, coisa que o Z3 Play não tem, e tem ainda saída estéreo de som. Então, para quem curte muito som e essa é uma prioridade, então ficaria com o G7 Plus. Questão de câmera, são muito equivalentes, eu não vi praticamente diferença que vale a pena falar que um é melhor que o outro, depende da situação, cada um vai sair melhor que o outro, então são muito equivalentes aí as duas câmeras desses dois smartphones. A diferença de preço é de cerca de R$100. Vale notar também que o Z3 Play, não podemos esquecer, ele tem suporte para os snaps. Snaps esses que teoricamente seriam compatíveis até o ano passado, porém a Motorola já disse que esse ano a linha Z4 ainda vai continuar com suporte para os mesmos snaps, então é aí uma coisa que eu acho bem bacana e é um plus a mais para a linha Z. Por outro lado, o G7 Plus é mais novo e terá aí uma atualização a mais para o Android. Mas em ambos os casos, quem comprar um ou outro vai estar muito bem servido, vai ser questão de gosto mesmo, aí de prioridades, podemos dizer assim. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like, é só clicar aqui embaixo e principalmente, se for a sua primeira vez no canal, se inscreva, isso ajuda bastante que nós continuarmos com bom conteúdo, ative o sininho para receber notificações. Então, espero que fique conosco até o próximo vídeo e fui!